Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O texto desta noite tem como título Observe para atender. Você cometerá falhas alheias, sem resultado edificante, e se fará dilapidador das fraquezas do próximo. Você censurará o vizinho, sem lhe retificar a posição, e se converterá em juiz impiedoso das vicissitudes dos outros. Você discutirá as imperfeições do amigo, sem lhe modificar a situação moral, e se transformará em algoz de quem já é vítima de si mesmo. Você debaterá problemas dos conhecidos, sem os solucionar, e se tornará leviano examinador das causas que não lhe pertencem. Você exporá feridas do caráter das pessoas, sem as medicar, e se situará na condição de enfermeiro negligente em doenças a que não lhe cabe oferecer assistência. Cale o verbo que não ajuda, observe e sirva. Você caminha sobre a mesma ameaça. Os outros observam também. Deixe que a tentação da censura morra asfixiada no algodão do silêncio. Ninguém é infeliz por prazer. Os que mais erram são doentes, contumazes que requerem o medicamento fraterno da prece e do entendimento. O comentário improdutivo é gás que asfixia as plantas da esperança alheia. Sua censura é espinho na alma do vizinho. A exposição dos insucessos do próximo é estilete a ferir-lhe a chaga aberta. Recorde o mestre e examine-se. Sua ascensão apoia-se na ascensão dos companheiros. A queda de alguém é embaraço no seu caminho. Auxilie sem exigência e indistintamente. Permita ao grande tempo a tarefa de corrigir e educar. Confira a você mesmo o impositivo somente de ajudar. Divaldo Pereira Franco, na obra Glossário Espírita Cristão, ditado pelo espírito Marco Prisco. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com cada um de nós. Que nós possamos elevar o nosso pensamento aqui em busca de boas energias, de boas vibrações. Que nós possamos deixar as energias grosseiras que nos acompanham, que nos fazemos merecedores durante o nosso dia a dia, durante a evidência das nossas más inclinações, que a gente possa substituí-las por boas energias, através da misericórdia de Jesus, que é o médico dos médicos e que autoriza que os trabalhadores desta casa derramem sobre cada um de nós. O tema selecionado para o dia de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a influência que os espíritos exercem na vida da gente de maneira negativa, né? E o nome disso se chama obsessão. Mas para a gente entender, a obsessão ela não existe só do mundo espiritual para o mundo material. Ela existe do mundo espiritual para o material, do material para o mundo espiritual, do espiritual para o espiritual, do material para o material, né? Tem quantos relacionamentos que a gente conhece onde os dois estão encarnados, mas um obsidia o outro, né? Assim como quantas pessoas, quantas comunicações nós já vimos aqui na casa ou na literatura espírita, em que o ente querido que desencarnou não consegue seguir adiante devido a um processo de obsessão daquele que ficou aqui, que não deixa ele em paz lá do outro lado, né? Então, existem múltiplas facetas para falarmos sobre obsessão, mas hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho da obsessão dos desencarnados para conosco, né? Valorizando essas más inclinações nossas,
evidenciando assim os nossos defeitos, vamos dizer assim. Então, tendo conhecimento de que existe um mundo espiritual, de que eles interferem na nossa vida, como diz no Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam na nossa vida, e a resposta que Kardec pergunta, e a resposta dos espíritos é muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, a gente precisa entender que nós nunca estamos desconectados. Então, se o nosso pensamento é bom, se o nosso sentimento é de boas vibrações, de bons fluidos, de agradecimento, de bênçãos, necessariamente nós vamos estar bem acompanhados por espíritos que pensam e vibram conosco. Mas se a gente tem um hábito mais fácil, vamos dizer assim, de estar mais brabo, mais rancoroso, se a gente tem mais facilidade de ser violento do que amoroso, se a gente tem facilidade de ser mais impaciente do que paciente, necessariamente é uma lei física, não é um achismo, uma invenção, é uma lei de atração. Então, invariavelmente, vamos atrair para perto de nós espíritos que vibram como nós. Sendo assim, a gente vai recorrer a um livro psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, daquela coletânea de, não me lembro, 16? Acho que são 16 livros. Tem um que se chama Ação e Reação. E tem um capítulo desse livro, quando André Luiz, junto de Silas, eles vão fazer um atendimento a um rapaz que está sendo obsediado pelos tios. Então, eu vou resumir bastante a história aqui e, posteriormente, vou ler um pedacinho. Esse rapaz, ele herdou uma herança muito grande. Então, ele era um rapaz de muitas posses. Mas, para que ele herdasse essa herança, o pai dele acabou assassinando os tios. Então, os tios promoviam essa vingança do mundo espiritual. E aí Silas e André Luiz, vendo toda essa situação, eles foram entrar em contato, foram averiguar a situação, tendo em vista ao lado dos obsessores. Vamos dizer assim, foram lá ver qual que era dos obsessores. E é interessante que Silas não condena, não julga, ele não faz apontamentos, ele não censura os obsessores. Ele vai lá como intuito de obter informações, como se ele quisesse aprender como funciona o processo de obsessão. E aí, ele faz uma pergunta muito interessante para o Leonel. O Silas faz uma pergunta muito interessante para Leonel, e que Leonel responde. Ele pergunta assim para Leonel: mas como que vocês conseguem? Qual é o processo que permite ter acesso à mente e ter domínio sobre ele? E aí Leonel responde assim, eu vou ler para vocês. Leonel, percebendo que Silas penetrava no âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado: sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico. Então, veja só, além dos desejos que a gente tem durante o dia, coisas corriqueiras que acontecem, às vezes sentir, o cara deu uma fechada na gente no trânsito, a gente fica bravo na hora, e isso passa. Não vai determinar a tua vida aquela fechada. Aquilo é um processo curtíssimo, Você não vai ficar revivendo e remoendo o dia inteiro aquilo que aconteceu. Ou, de repente, você também se sente grato por algum motivo ou alguma coisa, mas é uma coisa de pequeno efeito, também logo passa e você continua a tua vida normal. Então, nós temos esses desejos corriqueiros, como sentir fome, sentir raiva, Mas temos um desejo central, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência
os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então vejam só, é como se a gente tivesse vários pensamentos ruins durante o dia, né? Mas um determinado pensamento nos visita várias vezes durante o dia. Como no caso do rapaz, né, que eram posses. Então, às vezes ele podia, por exemplo, cobiçar a mulher do próximo, mas era um pouquinho, né? Às vezes ele poderia sentir-se muito impaciente, mas o que visitava a mente dele várias vezes era a preocupação com as posses. Então isso acontecia 5 vezes de manhã, mais 4, 5 vezes à tarde. Na noite, quando ele estava mais folgado, ele não conseguia parar de pensar naquilo. E nós? Será que nós temos um tema base, um tema central nas nossas vidas? Vamos continuar aqui. Construir reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usuário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, vejam só, retificar ou punir assim, muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então vejam só. Já viram um carvão aceso? E alguém chega lá e dá uma sopradinha? Conhece um efeito? Acende, né? Então o processo de obsessão não é que um espírito vem e coloca essas coisas dentro da cabeça da gente. Através das nossas atitudes, da insistência do nosso pensamento, nós mostramos quem somos. E após mostrarmos quem somos, evidenciarmos o nosso defeito central, não aquele que passeia pelo nosso pensamento, mas aquele que habita e que faz-se presente constantemente, os espíritos vão lá e assopram. E aí eles seguem nos alimentando. Então, percebem que a gente não pode dizer assim, meu Deus, ele está sendo, os espíritos estão fazendo ele cometer verdadeiras atrocidades. Então, assim, isso acontece? Acontece. Mas é culpa só dos espíritos? Ou quer dizer, o bem não tem essa capacidade? Será mesmo que os trabalhadores de Jesus não têm essa capacidade de nos incentivar a fazer o bem? Tem. Eles são os mais desejosos de assoprar a nossa brasa. Desde que o nosso fogo seja voltado para isso. Agora, se a nossa vontade, nosso tema central não é bem esse, aí eles não têm como assoprar. Porque se assoprar, eles vão estar fazendo mal para a gente. Aí é mais ou menos, eles ficam esperando a gente cair para juntar a gente de novo. Né? Então, nesse exemplo aqui citado, né, o exemplo eram as posses. Né? Nós temos muitas dificuldades espirituais. Né? Tem aqueles que são viciados no sexo, tem aqueles que são os maledicentes, que não conseguem passar um dia sem falar mal de outra pessoa, tem aqueles que são viciados na comida, enfim, são inúmeros os defeitos. Mas a gente precisa compreender quais são os nossos e qual é o nosso principal. Para a gente ter uma noção, então, por exemplo, assim, se o problema da pessoa é posse e elas querem acabar com o relacionamento amoroso da pessoa, né?
os espíritos obsessores não vão investir numa traição. Eles vão investir numa derrocada material, né? Porque através da derrocada material, ele perde tudo que tem, e não só a relação amorosa. Entende? Porque o cara, se a pessoa não tem esse defeito, se ela não tem essa má inclinação em trair, né? Não adianta o espírito ficar lá. Não vai acontecer. Agora, se ela tem essa predisposição, se a brasa está acesa e ele sopra, pega fogo, é assim que acontece. Então, é válido que cada um reflita sobre si, né? Para compreender qual é o seu tema básico. Qual é o seu tema básico, né? Mas pra gente, quando a gente fala de um problema grave, de um problema sério, que são as obsessões, a gente precisa trazer o outro ponto, né? E o que fazer diante delas? Qual é a saída? E para isso, eu vou me utilizar do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que eu não sei se é conhecido de vocês esse livro, mas ele traz muitos relatos e explicações assim, tintim por tintim, esmiuçadas, de como eram os atendimentos de Jesus. E ele traz para uma linguagem que a gente consegue compreender, né? É bem verdade que se você lê uma vez o capítulo, você tem uma interpretação. Se lê de novo, você tem outra interpretação. Se lê a terceira vez, você tem mais uma interpretação. Porque é muito profundo. É muito profundo, né? Mas os relatos são incríveis. Então, Boa Nova, Humberto de Campos, né? Tem contos assim maravilhosos. E aí eu vou trazer para vocês um pedaço desse livro que conta a história de Maria Madalena, né? Então, Maria Madalena, para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem, ela era como se, na linguagem de hoje, nós podemos dizer assim, ela era uma garota de programa de luxo, né? E ela gostava de ser cortejada, a casa dela era visitada e ela visitava as pessoas mais influentes que existiam, pessoas poderosas. Ela era dona de uma beleza incomparável, única, né? E então ela vivia essa vida de luxúria, né? De desejo, de sexualidade, né? Ganhava muitas joias, muitos presentes e assim por diante, né? Até que um dia ela se deparou com a mensagem de Jesus. E aí ela percebe, e se veja como isso é difícil, a pessoa fazer uma reflexão sobre si mesma e entender que no fundo, ela queria amar e ser amada. E quando ela tem esse insight, essa sacada, ela vai atrás de Jesus, né? Na casa de Simão Pedro, e é atendida por Jesus, né? Jesus conversa com ela, e eu vou trazer um pedacinho do livro para vocês aqui também. Desculpa eu estar lendo muito hoje, mas é que essas leituras elas são muito completas e seria quase um pecado a gente não ler. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Nessa hora que eu li esse pedaço, eu fiquei imaginando assim, bom, se o Leonel olha para o Silas e consegue enxergar as más inclinações deles, já imaginou Jesus? É quase uma tomografia computadorizada do ser da gente, mostrando absolutamente tudo, né? Podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede de verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Esses são os detalhes do livro, né? Jesus a contemplava com bondade infinita. Isso quer dizer, zero julgamento, zero achismo, porque isso, zero condenação, nada. É com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite do Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitará? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso.
sondando as profundezas do seu pensamento. Então Jesus sabia exatamente o que ela pensava e o quanto isso era impactante no seu pensamento, o quanto ele representava do seu pensamento. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e te abençoa as alegrias. Acaso podereis pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Olha que lindo isso, gente. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E ela escutava Jesus falando isso e a transformação ia ocorrendo dentro dela. Eu não vou me estender mais na leitura, mas para a gente entender, Maria de Magdala nunca mais se envolveu com as luxúrias, os prazeres indignos, digamos assim, né? E aí Jesus aconselha ela a cuidar dos filhos. E ela fala, mas eu não posso ter filhos. E Jesus diz assim, mas se é válido cuidar dos filhos da carne, quão válido seria cuidar dos filhos dos outros? E aí ela vai cuidar dos leprosos, né? E ela contrai lepra durante todo esse cuidado. E no final da vida dela, ela caminha sozinha pelas ruas, as portas, todas as portas se fecham para ela. E ela morre sozinha. Mas a partir do momento que ela fecha os olhos aqui na terra, sabe quem que são as primeiras mãos que encostam nela no mundo espiritual? As dele mesmo, de Jesus. Jesus recebe Maria de Magdala no mundo espiritual, né? Então, através dessa reflexão, ela compreendeu o tema central dela, né? Ela compreendeu aonde que era, o que era a verdadeira derrocada dela e transformou-se, mudou a direção da sua vida. E no livro Boa Nova tem várias e várias histórias, como de Simão Pedro, tem histórias como a de Paulo de Tarso, né, que era Saulo e virou Paulo de Tarso. Temos a história também de Bartolomeu. Você conhece a história de Bartolomeu? Bartolomeu era um pescador de poucas posses, que tinha um problema sério com a família. O irmão não gostava dele, o pai não gostava dele, ninguém gostava dele. E isso fazia dele um ser muito carrancudo, digamos assim, muito reclamão, brigava com tudo, né? E aí também, certo dia, ele vai atrás de Jesus e começa a conversar com Jesus, dizendo assim, porque o dinheiro não vale nada, porque a gente pesca o dia inteiro, isso aí não resolve nada, a vida inteira é pobre, eu chego em casa, é só problema, é só confusão. Está parecendo nós até, né? E é só confusão, e é isso, é aquilo, e reclamando o tempo inteiro. Isso. E aí Jesus, durante a conversa com ele, vai dizendo, olha, faz uma lista das coisas ruins da tua vida e uma lista das coisas boas. Você vai ver que as coisas boas são mais que as coisas ruins. E aí ele vai conversando, lá no meio da conversa, ele larga uma pergunta. E quando os negócios do mundo nos são adversos? Quer dizer, ali ele começou a explicar o tema central. Porque a vontade de Bartolomeu era a prosperidade financeira. Era isso, esse era o tema central dele. Ele queria ter posses. E enquanto ele não tinha posses, nada mais prestava na vida. Nada mais servia para ele. E aí Jesus diz assim para ele, não são as adversidades um convite a semear com mais amor? E aí eles vão nessa conversa. E imaginem só, né? Como que é conversar com Jesus? Imagine a magnitude assim de se aproximar de Jesus. A gente deve se tornar uma pessoa melhor só de chegar perto. Tudo bem que a hora que ele vai embora, a gente dá a nossa piorada, né?
Mas deve ser algo assim incalculável para a gente em matéria, né? Porque em espírito nós podemos nos aproximar dele a todo momento e a toda hora, né? E aí, Bartolomeu, depois de toda essa conversa, é tocado intimamente, resolve mudar, e aí ele vai pescar, chega para entregar seus peixes para venda, os rapazes, deu tanto, deu isso, tá bom, não tem problema, pega o dinheiro, todo mundo já, tá doente, igual a gente fala, né? Esse tá doente. Aí chega em casa, abre a porta de casa, o irmão já xinga, porque você é um incompetente, um imprestável, pai, você não serve para nada, você isso, você aquilo. Ele, bom dia. E passa, os outros dois se olham, o que está acontecendo com esse homem, meu Deus? E aí ele vai seguindo a vida dessa forma, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. E aí ele vai deixando o tema central, ele vai inibindo o acesso de todos os obsessores. Porque se você fecha a porta e fecha a janela, não tem como entrar. Então vocês percebem que só depende de nós? Que essa transformação, essa ligação, essa desconexão com o mal e essa conexão com o bem depende de nós, assim como dependeu para Bartolomeu, dependeu de Bartolomeu. Para Maria de Magdala, dependeu de Maria de Magdala. Mas quanto nós estamos dispostos a nos transformar? Porque a gente faz 2000 anos que a gente vem falando sobre o Evangelho, né? A gente vem ouvindo sobre o Evangelho, né? Não é a primeira encarnação que nós estamos ouvindo a história de Cristo. Mas eu tenho certeza que alguns defeitos, esse tema básico de nós, já nos levou à falência em várias encarnações. Em várias. Então, será que a gente não devia, nessa agora, dessa vez, será que a gente não devia transformar-se? Ninguém aqui está falando de virar santo. Ninguém aqui está falando de subir 50 degraus na escala evolutiva de uma vez só. Não é isso. Mas é subir um degrau de cada vez, identificando o nosso tema central, percebendo como que a espiritualidade do mal nos afeta e diminuindo esse acesso. Né? Se a gente tem uma goteira em casa, o que a gente faz? A gente troca aquela telha. Trocando aquela telha, nós vamos estar isentos de nunca mais dar goteira em casa? Não. Mas aí a gente troca outra telha. Agora, assim como Bartolomeu, se nada fizermos, adianta reclamar da goteira? Se nós estamos há 500 anos indo à falência pelo mesmo defeito, e chega aqui e a gente continua com o mesmo defeito, e não faz nada para mudar esse defeito. Então, gente, vamos lembrar da história da ação e reação, de como os espíritos ruins interferem na nossa vida, mas vamos lembrar com mais carinho dos contos do livro Boa Nova, que é isso que nos importa. É essa transformação. Vamos fazer valer essa encarnação para nós podermos voltar para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Né? Se a gente está passando muito sofrimento aqui, entendam que isso não é tudo. Vamos voltar para a nossa casa, para a nossa verdadeira pátria, transformados. É o meu desejo mais sincero. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.